Então tá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Suzane e pela professora Carol para a participação do evento. Aí, para fazer jus ao título, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre minha trajetória de pesquisa dentro da Unesp. Ela se deu início no ano de 2008 e minha graduação foi feita em 2008 até 2011, onde eu desenvolvi um projeto de pesquisa de iniciação científica sobre a embriaguez no Novo Mundo, mais especificamente o olhar europeu sobre essa bebedeira na América Portuguesa durante o século XVI. A ideia inicial surgiu quando eu tive uma bolsa que era a Bolsa BAE, que hoje acho que é a Bolsa de Permanência, e eu pensei em pesquisar a construção da cachaça como uma identidade nacional. Porém, tendo contato com uma documentação do século XVI, eu percebi que a cachaça e o processo de destilação de qualquer tipo de bebida, ela era de origem europeia. E os nativos daqui da América Portuguesa desconheciam esse processo de destilação. E esses relatos que eu tive contato nesse período, essa documentação, sobretudo de viajantes franceses que vieram para a França Antártica, atual Rio de Janeiro, e na França Equinocial, atual Maranhão, eles relatavam uma bebida indígena, que era um vinho fermentado, feito a partir da mandioca, e no qual as índias, elas mastigavam a mandioca, colocavam no caldeirão para fermentar, e consumia essa bebida fermentada durante alguns rituais de passagem e iniciação. Por exemplo, a primeira menstruação, a primeira relação sexual, e alguns rituais de festa e de guerra, principalmente a questão do canibalismo. E junto com essa documentação dos relatos de viagem franceses, eu também tive a oportunidade de ter contato com algumas crônicas de portugueses desse período. E foi a partir daí que eu tive a ideia de fazer o meu projeto de mestrado, que seria pegar os primeiros relatos dos portugueses de 1500 a 1530 sobre as suas possessões em todo o mundo. Porque nesse período, os portugueses tinham territórios tanto na América do Norte e América do Sul, como na África e na Ásia. Então, a ideia inicial era fazer como que os portugueses construíram a imagem dessas terras e desses povos. E durante a primeira reunião do seminário de pesquisa, um colega comentou que, porque eu dividi o plano de trabalho por continente. Então, seria as terras do continente Atlântico, as terras do continente Pacífico e do Oceano Índico. Perdão, do oceano, não continente. E aí um colega no seminário comentou que ao invés de eu falar sobre as terras e os povos, por que eu não falaria sobre os oceanos? E isso fez com que eu mudasse todo o plano do projeto. Aí, tendo contato com diversas documentações do século XVI, eu conheci uma coleção que ficou conhecida como História Trágico-Marítima, que, diferente das crônicas, que enaltecia as conquistas ibéricas, ela era como se fosse uma anti-epopeia dessas viagens, porque ela relatava tanto questões sobre o naufrágio, como alguns males de bordo. Por exemplo, o escorbuto, que foi a doença de bordo do qual incha gengivas, a questão da calmaria, principalmente na região da Guiné, onde as naus ficavam de 60 a 70 dias sem navegar, as questões das tempestades, e febres, delírios, outras doenças de bordo. Então, a pesquisa do mestrado, ela estava pautada nesse sentido, nessa relação da anti-epopeia das conquistas, sobretudo esses infortúnios que aconteciam durante a navegação. E, paralelamente, eu também fiz no terceiro capítulo, como que esses náufragos, depois de um período de naufrágio, eles se relacionavam com a população, principalmente da costa oriental da África, que eram os povos que ficaram conhecidos como os cafres.
Então, como que se dava essa relação do europeu com esses povos da costa oriental da África? Sobretudo a questão da alimentação, comunicação e principalmente o calor daquela região. Aí, então, esse projeto de mestrado foi concluído em 2014, e eu fiquei fora da academia durante todo esse período. Aí, ano passado, eu participei do processo seletivo, com um projeto que eu vou apresentar para vocês, que é sobre o Jorge Luiz Borges e a escrita da história. Porém, a ideia desse projeto, ela vem desde uma disciplina que eu tive com a professora Márcia Nachara, sobre história e memória, no qual eu tive contato com um texto que chama Funes o Memorioso. E a partir daí, então, eu tive essa ideia de fazer uma análise entre a obra do Borges, a memória e a escrita da história. E depois eu expandi isso, não só para a questão da memória, mas sobre a questão da linguagem e do tempo. Então, nesse sentido, minha proposta de trabalho é, mais do que investigar o passado, ela está inserida dentro de um debate de como pensar o passado. E não só o passado, mas como o tempo, a memória e a linguagem. E essas são categorias que eu acho que, hoje em dia, indaga o trabalho do historiador, e são questões que são alguns impasses, né, que a gente tem na nossa profissão. E pensando nessa questão do tempo, da memória e da linguagem, a gente pode relacionar com alguns debates sobre se a história ela é epistemologia ou estética, se ela é arte ou ciência, se é um processo de empiria ou narrativa, fato ou ficção, a questão do referencial e o intencional. Então, nesse sentido, não procuramos ver essas dimensões como alternativas opostas ou excludentes, mas sim como parte de um conjunto linguístico, que seria a escrita da história. Então, primeiramente, eu acho que eu tenho que dizer que é mais pensar a história pelas suas próprias incertezas, impasses e inquietudes, do que fazer uma análise de um período histórico. Então, eu creio que meu projeto está inserido dentro desse debate historiográfico, dentro dessa linha mais historiográfica do que de um determinado período. Aí eu vou ler um trecho do objetivo e depois explicar o porquê do Borges. Assim, não queremos definir o que seria um historiador, o seu fazer e seus métodos. Não se deseja a construção de uma resposta, certeza ou verdade definitiva, mas, sim, colocar um pensamento em movimento, torná-lo sedutor, provocador e discutível entre os historiadores, a fim de sofisticar o seu saber e procurar caminhos mais críticos e criativos diante dos impasses atuais da produção historiográfica. Aí, por que Borges? Eu pensei no Borges, propriamente, porque ele vem fertilizar todo o debate atual da historiografia, na medida que pensadores da virada linguística, como Foucault, o próprio Deleuze, o Foucault cita o Borges no prefácio do livro As Palavras e as Coisas, o Deleuze também cita o Jardim de Veredas que se bifurcam, que é um conto do Borges no livro Diferença e Repetição, e esses pensadores vinculados ao giro linguístico, ao pós-estruturalismo, vai influenciar essa historiografia que surgiu pós o Hayden White em 1970, como o historiador Dominique Lacapra, que quase nada tem traduzido no Brasil, creio que nenhum livro, e salvo engano, uns 3 artigos. O Alan Muslum, que tem um livro que chama Desconstruindo a História, que foi traduzido pelo Brasil. O Kate Jenkins, que é uma figura icônica para pensar essa relação da história com a pós-modernidade, que tem o livro que chama História Repensada, e o Frank Anker-Smith, que tem alguns textos traduzidos por um grupo de pesquisas do Sul, do qual o Jonathan Menezes, que foi orientando da Karina, fazia parte. Então, por que o Borges? Porque o Borges está
nesse entre-lugar, nessa zona fronteiriça entre a literatura e a história. Aqui, pensamos a fronteira não como um limite, mas como um local de passagem, de tensão e de reciprocidade. Então, o Borges, nesse sentido, ele está dentro de um local de mutação e subversão, ao mesmo tempo de ruptura e conflito. Por quê? Predominantemente, no século XIX, a literatura era romance. O Borges ele vai desenvolver os contos, né, que ele considera mais importante do que a construção de romance, e esses contos, eles vão se confundir com alguns ensaios, como, por exemplo, no texto Tom, ele vai usar vários filósofos da modernidade, que é o Berkeley e o Schopenhauer, com algumas figuras jornalísticas e artísticas da Argentina, como personagens do próprio conto. Então, quando você começa a ler o conto, ele narra como, em primeira pessoa, ele é o personagem narrador do conto, e ele vai narrar uma conversa que ele teve com o Bioy Casares, que é um amigo do Borges, argentino. Então, quando você vai lendo o conto, ele se assemelha a um ensaio, parece que ele está fazendo um ensaio crítico sobre algo. Só que, na verdade, ele se transforma num conto. E o Davi Arriguchi Jr. vai falar que esse tipo de escrita do Borges pode ser considerado um conto filosófico. Então, qual que é a importância disso? A gente pensar o Borges dentro desse processo, né? Que tem uma fricção, um atrito entre o ensaio e a literatura. Então, a escrita da história e a literatura. E essas narrativas, esses contos do Borges, eles são construídos de maneira dispersivas, os enredos geralmente são multiformes e labirínticos, e ele trabalha com muitas séries, múltiplas séries temporais. E, sobretudo, a questão da ironia, que vai fazer parte da construção dos textos de Borges. Então, esses modelos narrativos, ele vai colocar em xeque muitas questões da escrita tradicional da história. As formas fixas e estáveis, a questão das temporalidades cronológicas e lineares, porque o Borges vai construir contos com tempos convergentes, tempos simultâneos, e principalmente a questão da ideia da memória como somente restituição do passado. Aí eu separei 2 contos para comentar. Eu vou fazer uma leitura de um trecho que está no projeto, porque a pesquisa está aí no início, ela deu início agora em março, quando iniciou o ano letivo de 2020. Eu vou fazer uma leitura sobre esses 2 contos. Um é o Pierre Menard e o outro é o Rousseau. Então, a partir da leitura de trechos da pesquisa, a gente vai conseguir identificar esses elementos como a ironia, a questão do tempo convergente, nos contos do Borges. Então, o primeiro conto é o Pierre Menard, autor de Quixote. Trata-se de uma história de Pierre Menard, um autor francês que pretendia escrever o Dom Quixote. Não uma paródia, um pastiche, uma crítica ou uma outra interpretação de Quixote, mas o próprio Quixote de Cervantes. O método inicial que imaginou era relativamente singelo: conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a Europa, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e de 1918. Ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudou esse procedimento, mas não o descartou pela facilidade, antes pela impossibilidade, dirá o leitor. De acordo, mas a empreitada era de antemão impossível, e de todos os meios impossíveis para levá-la a termo, este era o menos interessante. Ser, no século XX, um romancista popular do século XVII, pareceu-lhe uma diminuição. Ser, de alguma forma, Cervantes e chegar ao Quixote, pareceu-lhe menos árduo, por conseguinte, menos interessante, que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote através das experiências de Pierre Menard. Então,
esse trecho é uma ironia, do qual ele coloca, então, a ideia de contingência da escrita e da leitura de uma obra. E no caso do Quixote, não vai existir uma diferença na materialidade, pois o texto é o mesmo, mas sim na própria interpretação e recepção que esse texto vai ter. Aí continua o narrador do conto. O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico, mais ambíguo, dirão seus detratores, mas ambiguidade é uma riqueza. Então, partindo dessa premissa, não seria equivocado dizermos que a escrita e a leitura de um texto, ela é sempre condicionada. Então, ela nunca está isenta de historicidade e de contingência. O tempo, a sociedade, o autor e o leitor fazem a percepção de um texto mudar, inclusive a própria noção de história se modifica ao longo da história. E aí, tem um trecho que é muito icônico desse conto, que é um trecho do Dom Quixote, que Cervantes escreve: a verdade, cuja mãe da história, émula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Esse trecho, quando escrito por Cervantes, no século XVII, é um elogio retórico ao saber histórico. E quando Menard, ao redigir essas mesmas palavras no século XX, vai ter uma outra conotação, que é a questão que, para o Menard, a ideia de história como mãe da verdade seria uma ideia assombrosa. Aí a verdade histórica para ele não é o que aconteceu, mas sim o que julgamos que aconteceu, conforme conclui o próprio narrador do conto. Então, é importante a gente pensar essa questão da ideia de verdade histórica colocada em perspectiva pela construção do discurso de cada época. O mesmo texto escrito no século XVII tem uma interpretação e escrito no século XX teria outra interpretação. E o outro conto que eu separei é o conto Sul, que o Borges ele costumava comentar muito pouco sobre seus escritos, mas ele diz que esse conto é o melhor que ele escreveu, e ele vai narrar a história de um secretário da Biblioteca Municipal, que chamava João Dalma, e a história, o estopim da história é que esse secretário, empolgado com a aquisição de uma versão do livro As Mil e Uma Noites, na expectativa de ler esse livro adquirido, ele vai subir uma escada apressadamente, do qual ele cai, bate a cabeça e tem um ferimento. Ele é transportado para uma clínica e ele desenvolve uma septicemia. Aí, recuperado, o personagem Dalma, ele sai rumo a uma viagem para a estância que foi do seu antepassado, do seu avô. Então, a partir desse momento do conto, a ideia de tempo, memória e espaço vão se interligar, porque uma cadeia de detalhes coincidentes e algumas situações paralelas é então articulada. Como, por exemplo, o carro que levava o Dalma para a estação de trem lembra o carro que levava ele à clínica. O livro que ele tenta ler no trem, que é As Mil e Uma Noites, é o mesmo de quando ele foi ferido. O dono de um armazém se parece com um dos funcionários da clínica que ele esteve instalado. Então, confuso diante dessas coincidências e incertezas, o personagem Dalma chega a suspeitar que não viajava somente para o sul, mas também para o passado. Então, aí tem uma estreita correlação entre tempo, a dimensão espacial da memória, que é reproduzida pela sensação dele estar, ao mesmo tempo, em lugares distintos, como se fossem dois homens diferentes. Um, que avançava pela geografia do sul, e o outro, que esteve encarcerado na clínica. Então, aí, o Borges, ele abre a possibilidade dessas duas interpretações, que realmente houve essa viagem para o sul, ou que tudo era delírio do personagem na clínica. Aí a história se prossegue, as situações elas vão ficando cada vez mais incertas, e culmina num duelo. Um duelo com um homem com feições semelhantes a um índio, e aí, durante esse duelo, o Dalma é desarmado, e um velho gaúcho
ou gaucho, depende da tradução, atira uma adaga para ele. E o gaúcho e a adaga são símbolos de uma identidade argentina. E Dalma, a partir desse momento, passa a lutar, então, se compromete a lutar com esse índio. E para ele, morrer nessa luta seria uma libertação da primeira noite na clínica. Ele sentia que se ele pudesse escolher ou sonhar sua morte, a batalha seria a morte que teria escolhido. Então, dessa forma, o Dalma vai voltar ao mundo dos gaúchos da sua infância, do seu passado, e ele repetiria, de forma não idêntica, a mesma morte heróica que seu avô obteve. Então, nesse sentido, a busca por uma memória subjetiva se mescla a própria história da identidade argentina. Então, Borges, ele nos faz pensar a memória não só como uma restituição do passado, mas como um ato criativo. Uma memória que não parece estar fixa, nem presa a uma identidade. Ela não é somente vinculada à ideia de nação e nacionalidade. E tampouco também a uma única temporalidade. Pois a memória ela não é passado, ela não é do passado, e ela não representa o passado. Mas sim, ela é vinculada às emoções de quem lembra. E, portanto, ela flutua sobre uma ótica de atualização, onde o presente vai funcionar como um molde que interliga o passado em uma rede de afetos e reflexão, remetido a própria pessoa de quem lembra, né? Então, aí, nesse sentido, eu penso a memória como a Jaci Alves, que é uma professora da UFO, ela vai remeter às suas pesquisas. A memória ela tem que ser pensada sob seus próprios prismas. Ou seja, a gente deve colocar em pauta a sua função criativa, lançada em direção ao futuro, né? Que dessa forma reveste toda a carga afetiva daquele presente, daquela pessoa de qual se lembra. Então, é nesse sentido. Pensar o Borges a partir dessas três categorias, que seria o tempo, a linguagem e essa questão da memória afetiva. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação, né, por trazer aqui para nós esse deslocamento de uma área para outra, e que eu acho que é para várias pessoas pensarem. Então, agradeço muito a sua apresentação. E agora eu vou passar a palavra ao professor Carlos Manuel Passos Vaz Júnior. Ele também possui graduação e mestrado em História pela Universidade Paulista Unesp, onde atualmente realiza doutorado também em História com pensamento da CAPES, é membro do Grupo de Pesquisas Intelectuais e Políticas das Américas, vinculado ao CNPq, e o seu trabalho se debruça sobre temas da história intelectual e da relação entre história e literatura. E hoje a sua apresentação vai tratar da história e poesia na América Latina entre literatura e história. Eu agradeço, Carlos, mais uma vez, então, a sua participação aqui nesse evento. Antes de mais nada, bom, boa tarde, né? Queria dizer que me senti bastante contemplado pela apresentação do Marcelo, que eu não conhecia. Uma das coisas que me contemplam é porque toda a minha trajetória foi ligada à literatura e muito por causa do Borges, é um autor que me interessa demais. E em segundo lugar, porque algumas questões são parecidas, né? Isso a gente vê aqui. Bom, eu me chamo Carlos, como foi apresentado, e voltando lá, né, antes até do mestrado, eu lá, desde o terceiro ano de graduação, quando eu, assim, mesmo que de forma tardia, entendi onde eu estava, né, e o que eu queria fazer, eu queria estudar literatura, porque eu sempre li literatura, desde novinho. Eu gostava de ler, e tinha essa dificuldade que a maioria dos estudantes tem de não ler o que não gosta. Então eu tinha muita dificuldade com os textos da faculdade, mas eu permanecia lendo literatura. E eu queria
estudar alguma coisa que tivesse relação com isso, né? Ali, né, na hora de fazer o TCC. E eu procurei o professor Fenerick na época, né? O José Adriano Fenerick, e fui falar com ele sobre estudar o cyberpunk, que era um movimento, algo que eu estava lendo na época, um movimento de literatura estadunidense, que trata muito dessa literatura de antecipação, da ficção científica e tal. Aí eu falei com ele falou, ó, pro TCC dá, eu posso te orientar. Mas ali no TCC mesmo eu já tive grande dificuldade, porque na época eu não falava tão bem inglês, eu não lia, né, os documentos em inglês, e aí eu já comecei a estudar outra coisa, e, enfim, aí eu falei, vou começar a dar uma olhada em outra literatura, e tal, acabei estudando uma coisa nada a ver com isso, mas eu tinha certeza que o que eu queria estava na área de literatura. Aí no mestrado, o professor José Adriano, ele falou, ó, no mestrado não tem jeito, precisa ir para a área da música, tal. Eu até tentei no começo, quase desisti, aí eu pensei em ir embora, né? Eu não sou daqui de Franca, eu falei, acho que não vai rolar. Aí um dia estava começando a visitar os literatos latino-americanos, né? O Borges é um dos principais. Aí comecei a ler alguns peruanos e descobri que o professor Marcos Sorrilha estudava a história peruana na época, né? Hoje ele estuda Estados Unidos, mas na época ele tinha feito doutorado nisso. Aí, papo vai, papo vem, falei do Vargas Llosa, que era o principal, né, escritor na época, tinha ganhado o Nobel há pouco tempo. Aí ele me falou do José Maria Arguedas, eu fui ler a obra, achei encantador e montei um projeto em cima, porque o Arguedas ele tinha muita relação com questões históricas, né? Ele queria resgatar muitos projetos de identidade indigenistas da época, né? Transformar isso num discurso entre a etnologia e a literatura, assim, então eu achei muito interessante a obra dele, né? E só que assim, aquela inocência do mestrado, como eu falei, eu sempre gostei de ler literatura, mas não tinha muita familiaridade com a pesquisa. Aí fiz um recorte e isso é legal até, né? Porque eu acho que é importante falar para vocês, né? Principalmente voltando para o pessoal que está na graduação, os problemas que aparecem, né? O meu principal problema foi a minha inocência em fazer um recorte com 4 novelas, mais 2 contos, e aí eu tive muita coisa para ler em espanhol, que embora eu conseguia ler bem, não era uma língua que eu dominava. Então foi essa, essa coisa que sempre me despertou a ler literatura, eu não tava conseguindo passar isso para pesquisa histórica. E quando eu comecei a fazer esse projeto, sobre o Arguedas, eu comecei pensando assim, pô, quais são os laços entre a história e a literatura? O quanto de discurso literário tem na história, né? O quanto de ficção, né, a história pode ter e o quanto de história pode ter na literatura. E eu não estava conseguindo fazer isso por causa da dimensão do meu trabalho, né? De qualquer maneira, ali ainda no mestrado eu consegui trabalhar com o conceito de transculturação no indigenismo peruano, né? Dei uma reorganizada nessa história do indigenismo, bom, na minha pesquisa, não na história do indigenismo, né? Mas ali no que eu pesquisei. Trabalhei um pouco a relação do Arguedas com escritores como Ciro Alegria, né? Com o Congresso Indigenista Peruano, que teve grandes sociólogos, vieram sociólogos da Europa e teve a participação dele. Depois organizaram uma mesa redonda no qual esses sociólogos fizeram críticas ao livro mais recente dele, que era um romance indigenista, com uma linguagem quechua adaptada ao castelhano, mas que, na verdade, tinha uma trama muito parecida com o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, isso, né, já mostra essa transculturalidade, né, o conceito que o Angel Rama pega do Fernando Ortiz, escritor cubano, e traz para a literatura, né? Aí tentei trabalhar mais nesses termos. Trabalhando o último livro do José Maria Arguedas, ele é um livro que assim, se aproxima do concretismo mesmo, porque ele se matou, né? Ele se suicidou em 69. Esse livro é um diário do suicídio dele.
Só que ele queria escrever um livro sobre a ocupação do porto de Chimbote, no Peru, Chimbote, no Peru. E só que ele não estava conseguindo por causa dos problemas psicológicos dele. Ele tinha depressão desde pequeno e alguns outros distúrbios. Então ele resolveu escrever um diário onde ele falava de toda a literatura latino-americana, onde ele fazia uma crítica, um panorama geral. Inclusive, ele ditava quais eles acreditavam que eram os pares dele. Ele coloca escritores, por exemplo, como Guimarães Rosa. Então ele era um cara assim, muito erudito no sentido literário do continente, né? Na sua leitura. E lendo esses diários dele, depois do diário, tem um diálogo sobre dois seres mitológicos, e no meio desse diálogo acontece uma pequena história que se passa no Porto. É um romance um tanto confuso, inclusive. Não é a melhor coisa que ele escreveu, na minha opinião. E na opinião de vários outros críticos. Mas é muito interessante essas curiosidades. Aí, lendo lá, eu vi uma passagem que ele falava dos irmãos Parra. Eu já conhecia a Violeta Parra. E, obviamente, né, por causa da música. E ele fala que se hospedava na casa deles para frequentar a psicóloga dele, que era no Chile. Que foi a única psicóloga que entendeu o problema dele, né? Enfim, então por isso que ele viajava até lá, né? Ele morava próximo, nos arredores de Lima. E dava aula numa universidade lá. Bom, lendo isso, né, então mostra que a minha trajetória está assim, muito interconectada, mas não necessariamente com as mesmas questões, com as mesmas temáticas. Né? Eu fui ver, nossa, quem que é essa família Parra, né? Eu não sabia que a Violeta Parra tinha irmãos. Eu descobri que é uma família, né? São os Parra Sandoval. Né? Não tem só uma família de artistas que se chama Parra no Chile, é uma outra curiosidade. Aí tem essa família Parra Sandoval, que são poetas e músicos. E, enfim, são extremamente famosos no Chile mesmo. Aí eu vi que tinha uma conversa dele lá com um dos irmãos da Violeta, que não é o Nicanor, e citava brevemente, assim, antipoesia. Na época eu já estava lendo os poemas do Arguedas. Eu não trabalho eles, trabalho só literatura, embora também tenham textos de etnologia, algumas entrevistas, e eu excluí a poesia, porque, nossa, já não estou conseguindo responder o que eu argumentei lá no início. Imagina se eu me dedicar à poesia dele, há relatos de que ele escrevia os poemas em momentos de pouca lucidez, assim, então eram poemas um pouco complicados. Aí eu falei, o que é essa tal de antipoesia, família Parra, tal? Aí eu já estava bem no finalzinho, né, que era o último livro dele que eu estava estudando, e eu já estava no final da minha escrita, e aí eu tinha vontade de prestar o doutorado, mas assim, tá um pouco mais maduro, fazer um recorte um pouco melhor, mas eu não tinha ainda um projeto, né? Então, eu guardei essas informações, né? Li um pouco, peguei uns livros. Um amigo meu tinha viajado para o Chile, aí eu entrei em contato com ele, pedi para ele trazer um livro do Parra. Ele trouxe o primeiro livro, não é o primeiro livro do Parra, mas é o primeiro publicado. E aí eu li o prólogo, a mini biografia que vem de um crítico literário chamado Jaime Quesada, que é assim, muito boa, coloca bem o Parra nessa poesia latino-americana, comecei a entender um pouco melhor, mas guardei a informação, fiquei um ano dando aula e pensando nesse projeto. Né? Bom, a hora que eu fui montar esse projeto e lendo sobre o Nicanor Parra, queria entender primordialmente o quanto ele dialogaria com a poesia. Eu já conhecia alguma coisa da poesia chilena, né? O Vicente Huidobro, a fase do Rubem Darío que ele passa no Chile, foi muito importante para a composição poética dele. E também tinha lido o Gabriela Mistral, primeiro Nobel de Literatura do país, e Neruda, obviamente, né? São cânones, né? Aí tinha entrado em contato com alguma coisa do Pablo de Roca, Gonzalo Rojas,
mas nunca, sempre achava documentos sobre esses autores e nunca próximos do Nicanor Parra, né? Nunca próximos da antipoesia, né? Eu já vou falar um pouco sobre do que se trata. Assim, talvez não dá para aprofundar muito como conceito, mas talvez como uma atitude antipoética. Mas enfim, aí continuei lendo os documentos, né? Consegui a obra completa do autor. Passei a ler algumas cartas, diários, e descobri que ele fazia muitos discursos de honrarias, né? E sempre na forma poética também. Aí fui juntando, né, essa documentação com a ideia central, duas ideias na cabeça, né? A primeira central é tentar compor essas ideias discursivas, né, do discurso histórico e poético. Então, o que um tem para dizer ao outro e quais são suas intersecções e distanciamentos. Era uma ideia que me passava porque eu já tinha sentido que na literatura em prosa eu tinha conseguido trabalhar, mas não era, ainda faltava essa radicalização que o poema, a radicalização semântica, né, que o poema tem no seu discurso. Assim, nossa, se existe, né, quem diga que a história, que a literatura não consiga dar critérios para a história, eu pensei, nossa, a poesia menos ainda, né? Então, quanto isso poderia ajudar no trabalho. E a outra coisa é do Chile ser esse local onde a poesia diz muito, né? Onde ela está na ordem do dia. Inclusive, o prêmio Rainha Sofia saiu semana passada, ou essa semana, foi para mais um chileno, Raul Zurita. E com o mesmo discurso dele, falando a poesia ainda se encontra na ordem do dia chileno. Então, essas duas coisas me motivaram, né? Uma ideia que perpassava, aí já não é uma ideia, né, necessariamente do projeto, né, não é uma temática, mas eu acreditava muito, eu tinha muito uma crença ainda na utilidade não só da poesia, mas da literatura, né? O quanto ela pode ser útil, transformadora, e percebi que o Parra era extremamente rotulado como esse autor que tira a poesia de um lugar onde é cânone, literato e floreado, lírico, né, e joga ela para as ruas. Que era a mesma ideia que eu tinha, né, do Ezra Pound, né, e da galera do verso livre, né, do entorno dele do verso livre, para ser menos informal. E Chess Eliot, William Carlos Williams e etc. Mas eu pensava que era isso, né? Eu acreditava que era uma atitude, algo ativo, né? E poesia de protesto, poesia engajada, né? Até fui ler o Benoît Denis para o meu mestrado e tal, literatura e engajamento, e eu pensava que era aquilo. E aí, já na minha entrevista de doutorado, na minha entrevista à banca, né, da entrevista final ali, era o professor Jean, a professora Malatian, Teresa Malatian, e meu orientador, obviamente. E aí o Jean me deu um toque, ele falou, tem só uma coisa aqui, você está colocando aqui como se fosse uma leitura inovadora do mundo, a poesia que vai dizer a verdade do mundo, a revolução, mas isso não é nem um pouco inovador. Ele falou assim, só para citar um exemplo, você pode pegar o cinema do Ettore Scola, o cinema italiano ali, Ettore Scola, Antonioni, aquele movimento do novo realismo, e eles já têm essa proposição, né? Será que você quer estudar a inovação disso? Ou você pode estudar isso é o tema. Será que precisa estudar a inovação? Aí eu comecei a me questionar sobre o quanto estava partindo de mim, e não do objeto, essa utilidade, essa transformação do mundo. Embora, eu vou ler um trechinho daqui a pouco de um poema do Parra, onde ele faz essa proposição, né, dos poetas desceram o Olimpo, mas eu comecei a perceber na minha pesquisa de que isso não era um lance ativo na história, isso é uma ironia, inclusive. Né? Bom, aí, olhando o objeto dessa forma um pouco mais sóbria,
comecei a perceber que cabia muito mais trabalhar essas intersecções discursivas mesmo, né? Essas aproximações e distanciamentos que tocariam na questão da literatura e da história, que tinha talvez me faltado um pouco no mestrado. Aí, não sei se eu estou falando muito aí, vou tentar me moderar, mas no processo de investigação, eu comecei a levantar a bibliografia, comecei a tentar procurar autores que tinham feito esse mesmo questionamento, e descobri o trabalho da professora doutora Beatriz Vieira, da UERJ. Ela estudou poesia marginal no Brasil, e eu percebi uma aproximação, assim, inclusive um excerto do trabalho dela, que é o doutorado dela, que foi publicado depois em livro. Percebi logo de cara, no primeiro capítulo, ela trabalhava exatamente esse meu questionamento. Quão próxima a poesia estava da história, mas no texto. O texto poético, e não o contexto do autor, como eu tinha achado em outras bibliografias. E nem só o contexto do autor, mas o contexto político onde essa poesia está escrita. Ela trabalhava o texto mesmo, muito próximo daquilo que está num ensaio do Walter Benjamin, que é Dois Poemas de Hölderlin, onde ele cria e trabalha, não cria, né, mas ele traz o conceito de poetificado. Seria algo para trabalhar do poema a partir do poema. Por mais dificuldade semântica que você tem do poema, porque ele não diz as coisas de uma maneira tão linear como a prosa, mas há possibilidade de extrair dali metáforas da realidade e semelhanças com o momento da realidade, com a realidade e as suas diversas formas de ser trabalhada, né? Aí aparece no texto dela, também em outras investigações, principalmente um texto da Jeanne-Marie Gailleban, comecei a pensar muito, né, nessa coisa das metáforas, também por causa do Arco e a Lira, do Otávio Paz, e aparece muito o conceito de mimesis, né? Bom, então, principalmente na obra, a Jean-Marie Gailleban vai investigar isso principalmente na obra do Adorno e uma discussão com o próprio Benjamin, de que, e também trazendo, né, de volta uma discussão entre o Platão e o Aristóteles, não uma discussão, mas uma resposta que está no Poética do Aristóteles para o Platão. De que a mimesis, então, ela fala algo da realidade, ela se assemelha à realidade. Então, seria possível, através de metáforas, ao menos tocar esse local onde a gente investiga. Então, existiria algum critério ali, até mesmo de verdade, possível, de ser trabalhado em cima da poética. E isso também estava muito presente na obra da Beatriz Vieira, através das discussões sobre o Paul Ricoeur, que é outro autor que trabalha o Funes o Memorioso do Borges, né? Que identifica ali boas discussões para a história. E aí, mas num outro livro dele chamado A Metáfora Viva, ele faz um panorama de vários estudos dele próprio e publica, né, sobre a mimesis em Aristóteles e Platão. Depois Derrida, que vai trabalhar a mitologia branca, né, num capítulo de um livro dele chamado Mitologia Branca, ele vai trabalhar as metáforas e como as metáforas foram deturpadas na filosofia metafísica hegeliana e tal. E a conclusão do Ricoeur é que é possível aproximar as metáforas da possibilidade de interpretar a realidade, sim. Dá para dizê-las na história, né? Investigá-las na história. Bom, ali estava, eu já estou, isso eu esqueci de falar no começo, mas eu já estou no terceiro ano do doutorado, né? Estou indo para finalizá-lo, eu entrei em 2018, estou indo para o terceiro ano. E desculpa, estou indo para o quarto ano, né? Para completar o quarto ano. E aí, assim, agora é a semana de entrega da qualificação, eu terminei ela
fazendo primeiramente essa discussão, mas aí chegou um momento que, ali, já ainda no primeiro capítulo, eu falei, bom, legal, né? Tem um bom balanço, mas eu preciso falar da América Latina. E o que me motivou a falar a poesia foi, primeiramente, o Chile, com esse substrato poético que é vivo lá, e a própria América Latina tem uma história com a poesia, né? Uma relação muito forte. E aí, no ensaio do José Lezama Lima e também nos Filhos do Barro, além do Arco e a Lira do Paz, eu investiguei e cheguei muito nessa composição poética da própria história latino-americana. Em algo que o Lezama Lima vai chamar de sujeito metafórico. E ele vai tentar investigar esse sujeito metafórico, né? É um ensaio, né? Não é nem mesmo um processo de investigação tradicionalmente científico, mas ele vai chegar nesse sujeito metafórico como uma resposta ao historicismo hegeliano de que espaços abertos como a América Latina, ou a América em geral, não produziriam, seriam repetições da teleologia, daquela filosofia da história hegeliana que não tem como a gente aprofundar. Então, eu amarrei, né, consegui amarrar muito das coisas que eu mesmo pensava, né, muito das coisas que o Garcia Canclini vai falar sobre entradas e saídas da modernidade aqui, e terminei assim, pensando a antipoesia como essa entrada, desculpa, como essa saída final da modernidade latino-americana, como essa resposta, talvez, desse sujeito metafórico, criador a toda uma tradição literária, produtiva, sim, ativa, da história latino-americana e americana em geral, e do cânone literário de maneira geral. Bom, aí tratando da antipoesia mesmo, eu estou indo para os finalmente. Eu já tinha passado, né, pelo Otávio Paz, como eu falei, né, e ele foi muito reconhecido no México por trabalhar com a fenomenologia existencialista de Heidegger. Eu tinha lido um pouco de uma obra do Eugen Fink sobre o Nietzsche e uma conferência do Heidegger sobre caminhos da linguagem, várias conferências dele sobre linguagem poética. Tinha enxergado alguma coisa, ele tinha começado a ler O Ser e o Tempo, que é uma coisa muito complicada, né? E estava percebendo sobre esse lance da poesia poder dizer o genuíno, e eu achei que isso tinha muito a ver com a interpretação da antipoesia. Depois, e aí, assim, cheguei no Heidegger por causa do Otávio Paz, por causa de um poema do Mário Santiago sobre o Otávio Paz, principalmente, e das leituras do próprio Paz. E percebi até que tinha uma leitura, investiguei uma bibliografia, onde no próprio Chile se lia o Parra com esse rótulo. Mas eu queria ir além, queria entender isso mais profundamente. E até que eu achei uma entrevista, duas entrevistas do Parra, nos Estados Unidos, quando ele esteve por lá, para um crítico literário uruguaio, onde ele afirma com todas as letras mesmo. Assim, nem questão de trabalhar a intencionalidade do autor, nem era a minha intenção primordial, mas ele afirma com todas as letras essa possibilidade de dizer o ser na poesia, cita a filosofia de Heidegger, fala que ele tenta escapar disso através da ironia, que também é algo muito próprio da antipoesia. Bom, a antipoesia, o nome parece que ele vai fazer algo que não é poesia, mas é simplesmente uma poesia, uma forma de fazer poesia, que o Parra denomina assim. Embora o conceito apareça já em alguns autores do século XIX na França, assim, mas com a característica do que o Parra fala, é mais na obra dele mesmo, só na obra dele, né? E é mais do que um conceito, não consigo nem trabalhar ela exatamente como um conceito, mas é mais uma forma, uma atitude de buscar fazer a poesia
com o mínimo do extrato lírico possível, próximo daquilo do que o Pound vai colocar nos seus ensaios de poesia, mas com a linguagem não só coloquial, mas com a linguagem do dia a dia, com a linguagem cotidiana. As coisas dizendo, as palavras dizendo o que querem significar mesmo, né? Sem tanto o floreado metafórico ou a erudição lírica tradicional, e obviamente totalmente sem métrica, mas tentando sempre estourar essa forma da poesia, sair dela, né? Tem muitos poemas do Parra que são publicados em fotografias, são os artefatos literários que ele escrevia junto com o Rodorovsky e o Henrique Lin. Rodorovsky é aquele diretor de cinema mesmo. Que eles faziam questão de colar, né? E agora eu vou já para a última parte da minha fala, eles faziam questão de colar esses poemas, esses artefatos, essas coisas físicas que eles faziam, chamavam de poesia, na rua onde a unidade popular se reunia. A Unidade Popular, né, que é um composto político forte lá do Chile, onde o seu líder máximo, Salvador Allende, que completa hoje, né, o golpe de 73 lá e tal, enfim, onde eles assumiram o poder no Chile, né, o socialismo da via chilena, a via chilena, o socialismo. E o Parra, ele era assim, muito crítico aos moldes como a esquerda lidava com a realidade, e também a direita, e era um franco atirador, então eles pregavam essas peças, assim, né? Cobriam a estátua do Neruda e declamavam poemas dele. Sim, já estou bem no finalzinho. E aí o ponto final... Bom, isso fez... O que eu estou trabalhando agora é essa colocação mais política da poesia do Nicanor Parra, né? E para finalizar a linha final, em 1970, que é o recorte final do meu trabalho, que é onde eu vou perceber como a poesia dele, a antipoesia, nessa desenvolvimento de poesia, vai mudando ao longo do tempo. Ali, em 1970 é o ponto final, é quando ele vai para ser jurado de um concurso na Casa de Las Américas de Cuba, né, em Havana, um jurado de concurso literário, e ele acaba sendo convidado para um simpósio nos Estados Unidos na mesma semana. E era uma afronta, né? Então, para a esquerda chilena e latino-americana, você pisar nos Estados Unidos. E para além de pisar nos Estados Unidos, ele toma um chá com a Pat Nixon, a primeira-dama, e é fotografado recebendo uma medalha dela. Isso explode. Ele passa a escrever a poesia de um jeito diferente, a política passa a fazer parte da composição da antipoesia, e todo o desenvolvimento dos anos 60 vão culminar aí nesse chá, que é o que eu estou trabalhando agora. Certo? Eu acho que é isso. Desculpa ter me alongado um pouco, e obrigado. Imagina, Carlos, agradeço muito. Desculpa eu só ter recordado ali, mas é que o meu computador ele está com um probleminha aqui de aquecimento e eu estou com um pouco de medo. Não, eu liguei para o ventilador e os alunos não estavam me ouvindo. Acho que agora está dando para ouvir, né? Bom, tá ótimo, velho. Então, tá bom. Eu agradeço, então, também a exposição do Carlos. Hoje nós vamos ter uma mesa bem concatenada aqui, em que a América Latina vai emergir a partir da sua literatura. Eu abro, então, agora para as questões. Se alguém preferir fazer a questão, apresentar questões pelo chat, podem ficar à vontade também. Igor, pode ficar à vontade. Muito boa tarde a todas e a todos. Todos me ouvem? Sim, ouvimos bem. Então tá certo. Obrigado, professora. Então, a pergunta para o Marcelo, ela é mais uma pergunta voltada à trajetória de pesquisa dele, que me chamou bastante atenção. Ele comentou que essa trajetória teve início a partir de uma bolsa permanência que a Unesp oferecia, que era, né, necessariamente vinculada ao desenvolvimento de uma pesquisa.
E eu já ouvi alguns relatos de alunos que tiveram essa bolsa e que foram muito felizes, e o caso dele é um, né, que continuaram na pesquisa, continuaram a desenvolver, ao mesmo tempo, né, que também tive conhecimento de alguns alunos que pegaram uma espécie de trauma, né, da pesquisa por causa dessa obrigatoriedade. Mas, enfim, o caso dele foi um caso de bastante felicidade. Daí eu gostaria que ele comentasse um pouquinho, né, da essencialidade dessa bolsa para o desenvolvimento dele como um pesquisador, porque eu achei bastante interessante. Já para o Carlos, é uma pergunta mais técnica, né, voltada à apresentação dele mesmo. Ele mencionou o conceito de transculturação. E no evento, né, nós já abordamos, por exemplo, a etnohistória, que ele também, né, comentou em um determinado momento da exposição. Já abordamos questão de estudos antropológicos, e daí eu gostaria que ele explicasse um pouquinho melhor esse conceito de transculturação, porque eu acho importante, né, para assim, para a gente pensar as maneiras de pesquisa. Vamos ver se tem mais alguma questão. Alguém mais se inscreve? Bom, então, Marcelo e Carlos, vocês podem responder ao Igor e depois, se as pessoas forem tomando coragem, e eu também tenho uma questão para colocar. Tá. Pode responder primeiro. Pode responder, Carlos, então? Pode sim. Igor, é o seguinte, no ano que eu entrei na universidade, existia uma bolsa que ela chamava BAE. Hoje, eu creio que é semelhante ao que seria a bolsa de permanência. No caso, também era uma bolsa socioeconômica, só que ela funcionava de uma maneira diferente. A gente tinha que indicar um orientador e, a partir de então, não fazer uma pesquisa, mas a gente tinha alguns tipos de compromissos, alguns tipos de relatórios, de leitura. E o que acontece? Eu tive essa bolsa no primeiro ano, aí eu consegui renovar para o segundo ano, porém no terceiro eu já não consegui essa bolsa. E em contato com o professor Jean, ele foi super solícito, e na época, como eu não tive acesso a essa bolsa de socioeconômica, a gente pensou em desenvolver um pré-projeto para a PIBIC, do qual foi aprovado. Então, assim, no meu caso, foi muito positivo, realmente, porque a partir dessa bolsa socioeconômica, eu pude ter contato do que seria uma experiência acadêmica. Claro que não com as mesmas cobranças do que uma bolsa de iniciação científica, mas eu acho que ela é uma alternativa melhor do que esse processo que ocorre atualmente, que é a bolsa de permanência. É isso. Bom, tá certo? Posso falar? Pode sim, Carlos, pode sim. Então, só pedir desculpa, eu não aprofundei no conceito de transculturação, porque era do meu mestrado, né? Aí eu tentei focar um pouquinho mais no doutorado. Eu explico sim, sem problemas. O Fernando Ortiz, eu não tenho certeza da formação dele, eu imagino que ele seja antropólogo. Ele era cubano, e ele faz um trabalho muito marcante para quem estuda latino-americanidade, né? América Latina, em história, que como é que é o nome exato? Eu coloco lá no grupo, tá? No evento, se puder colocar lá no mural, eu coloco esse trabalho dele, talvez eu tenha ele aqui em arquivo, que é sobre o tabaco e a dança cubana, e a salsa, que não são elementos cubanos, mas hoje você fala charuto cubano, é muito presente, né, na cultura latino-americana associar isso com Cuba. E ele tenta entender como que isso acontece, como que os elementos vêm da Europa e se transculturam, né? E se tornam uma cultura, né? No sentido de cultivo mesmo, porque o tabaco é cultivo, do lugar. O Ángel Rama, crítico literário uruguaio, traz isso para a literatura. E aí ele vai falar, por exemplo, tem um livro dele, é grande, eu tenho ele, não sei se dá para achar online, mas posso colocar também lá. Eu não sei se está podendo fazer isso, eu não sei se isso é um problema no mural, mas qualquer coisa me procura, eu autorizo a pegar o meu contato e posso passar. É aí que se chama transculturação literária na América Latina. E aí ele vai falar, por exemplo, do romance, por causa que ele vai falar do boom literário, né, que é outra coisa importante para quem gosta da América Latina e literatura. Foi um movimento editorial famoso dos anos 60 aqui.
de traduções para a Europa. É assim que o Foucault conhece o Borges, por exemplo. Não que o Borges faça parte exatamente do movimento, mas tem um processo editorial muito forte da literatura latino-americana na Europa. E aí ele vai falar, por exemplo, do romance, né, que é uma forma literária que não é daqui, mas se adapta muito bem, o ensaio, e vai trazer, né, esses elementos da transculturação para a literatura. Como a literatura latino-americana, por exemplo, no caso do Arguedas, o que eu estudei, foi o fato do Arguedas querer criar uma novela que tinha os traços dos nativos. Ele criou um idioma, para você ter uma ideia. Ele misturou o castelhano com o quechua e criou um idioma em que só alguns personagens falam. Então é dificultoso ler o Arguedas, um pouco trabalhoso nesse sentido da linguagem. E fez novelas e romances nessa perspectiva, que são formas europeias, né? Consagradamente europeias de escrita literária, acho. Deu certo? Tá bom, sim. Muito obrigada, Carlos. Vamos ver, temos mais questões? Bom, enquanto então os meninos... O Igor está só agradecendo. Bom, então, assim, até para tentar incrementar aqui um pouquinho, para a gente conversar a respeito, né, das duas pesquisas, que eu percebi algumas confluências, não só pelo tema da literatura, mas também pelo fato de que ambas, de alguma forma, vão se conduzindo pelos conceitos, que é uma preocupação que eu tenho tido há bastante tempo, especialmente pelo fato de que, muitas vezes, os conceitos, como ponto de partida, nos levam a cair em certas repetições. E aí eu queria perguntar um pouco para o Marcelo, que ele falou em Entre Lugar, entre a literatura e a história, do Borges, né, pensando na pesquisa dele de doutorado especificamente, e eu percebi também que ele vai retomar vários temas que são trabalhados na área de letras, que são, como vindo da letras, né, eles me são muito familiares, né, do mestrado e tal, na área de letras, na área de filosofia, como o Tempo, por exemplo, e o fato de ele também, a mesma pergunta que eu já toquei aqui em outros encontros, né, quando nós trabalhamos grandes figuras, a dificuldade que é, e no caso do Jorge Luiz Borges, especialmente, e como você vai transitando de áreas, né, qual seria propriamente a especificidade da sua interrogação? Por que eu estou perguntando isso? Voltando àquilo que desde o primeiro encontro também chamei a atenção, porque quando a gente fala do entrecruzamento da história da literatura, que a história é historicizável, e vários nomes, como você mesmo disse bem na sua apresentação, Ellen White, o Ankermit, todos eles já trataram disso, a memória como ato criativo, então, ou seja, tudo isso já foi de alguma forma tratado. Qual é a sua proposta mais especificamente, mais específica? Para o Carlos, também achei interessante, o Carlos foi falando da história, ou das histórias dele para definir um objeto, foi mostrando, né, que de certa forma, não sei se é alusível dizer isso, mas você partiu dos seus gostos, das suas inquietações em busca de um objeto e depois veio a investigação. Tive a impressão na sua exposição. Eu, na verdade, sempre proponho um movimento contrário, que é o movimento investigativo e depois para poder definir propriamente, né? Por que isso? Porque o meu temor é o risco da dispersão, às vezes, né? Do estabelecimento de muitas relações, ou no mesmo caso, como eu falei, dos conceitos, de a teoria, ela se sobrepor ao solo histórico. E na sua apresentação também você chamou atenção, que você mesmo se colocou aí, mas cadê a América Latina? Né? Então, o que eu queria saber um pouquinho mais é sobre o lugar especificamente da história na investigação, tendo em conta que a impressão que o seu foco foi mais a abordagem da trajetória desses indivíduos ligados à literatura e à sua própria obra. Não sei se deu para ouvir tudo, né? Como eu estou com esse problema aí no som, que o meu computador está pelando aqui hoje com esse calor. Bom, eram essas as questões. Quer falar? Primeiro pode falar. Tanto faz. Se quiser falar, eu acho que eu vou responder bem rápido. Posso? Tá bom, pode ir, então. Ser bem sincero, assim. Eu acho que não existe um modo certo
mas se eu fosse indicar para alguém, já que esse é um trabalho, inclusive, mais voltado para a graduação, tal, fuja do que você gosta. Eu acho que é o jeito certo, é fugir do que você gosta. Eu acho que isso me leva a muitas falhas, não digo fracassos, então, nada muito lamentável, mas eu concordo, em gênero, número e grau. Na verdade, eu acho que é melhor tirar essa parte do gosto. E acho, inclusive, que meu trabalho estava indo realmente para esse lugar. Eu apresentei aqui mais uma parte dele que fala muito da historiografia, discute um pouco a teoria que tem a ver com... É um problema bem diagnosticado, eu não tiraria. Só que agora, no atual momento do meu trabalho, já no segundo capítulo, bem desenvolvido, já entregue, né? Já finalizado, ao menos, já inicio o questionamento da formação histórica da unidade popular, não da unidade popular, minto, da Frente Popular, né, de política, do Partido Radical Chileno, e o quanto isso tem, o quanto isso se aproxima das transformações no desenvolvimento da antipoesia ali nos final dos anos 50 e 60. Quando eu disse que esse chá, né, esse evento, isso que se tornou um evento, o chá com a Pat Nixon é o final, é o que eu queria, é o que eu quero não, eu estou trabalhando no terceiro capítulo, essa transformação da literatura, desse lugar da literatura que o Parra ocupa, para a ocupação de um lugar político. Aí vem o alessandrismo, a estatização da mineração chilena, a formação da unidade popular e o ato final dele de decidir ficar no Chile, né? É um ato que é biográfico, mas que deixa de ser, porque depois vem os artefatos que eu citei e a sua poesia política. Então eu vou buscando ali no texto dele uma relação com a construção histórica chilena. Não uma relação nem simbiótica, nem plana, né, não linear, mas eu percebo que o lugar que ele ocupa na historiografia também passa a se modificar. Espero que tenha sido breve. Suzane, tudo bem? Boa tarde. Sobre a questão, trabalhar Borges já é um desafio por si só. Quando eu estava desenvolvendo o projeto de pesquisa, minha principal questão era como que essa leitura de Borges seria aceita pelos historiadores, na medida em que eu trabalho num diálogo muito maior com a teoria literária e com a filosofia do que propriamente a história. Aí, repensando a ideia do trabalho, o que eu pensei? Como essas categorias, que são preocupações da historiografia, que é a questão do tempo, a memória e a linguagem, elas são desconstruídas ou construídas no universo borgiano. O que eu pensei? Borges, ele vai fertilizar os atuais debates que ocorrem dentro da historiografia a partir dessas categorias. Por exemplo, a ideia de tempo, ela vai ser trabalhada tanto pelo Gumbrich, né, na ideia de cronótipo, a ideia de historicidade, presentismo do Hartog. Aí tem a questão da forma e do conteúdo, que o próprio Hayden White vai trabalhar, e agora, posteriormente, o Alan Muslon. Sobre a questão do tempo, recentemente o Rodrigo Turim deu uma entrevista sobre essa relação do tempo com a pandemia, né? Então, seria nessa questão. E trabalhar também a memória em relação ao esquecimento, a questão da memória voluntária e involuntária, o excesso de patrimonização. Então, tudo isso eu acho que engloba o trabalho do historiador. Então, claro, vai ter um diálogo com a teoria literária e com a filosofia, principalmente a partir dos escritos do Hort, do Foucault, do Deleuze, do Derrida, mas como que o Borges e esse discurso da virada linguística vai influenciar os atuais debates da historiografia. Então, quando eu compus o projeto, meu principal medo era isso, tanto é que eu até pensei em fazer na área de letras, na Unesp de Araraquara, mas eu acho que já tem muito escrito
relacionando o Borges à teoria literária e o Borges à filosofia. E poucos escritos sobre o Borges e a história. Acredito que só o Júlio Pimentel, que é um professor associado da USP, que pesquisou, só que ele faz uma análise mais pautada com a questão da memória e identidade argentina, que é algo que já não caberia no meu trabalho. Sim, como pensar essas 3 categorias a partir dos escritos de Borges e como isso ajuda a pensar a história a partir desses elementos, que é o tempo, a memória e a linguagem. Acho que é isso. Muito obrigada, Marcelo. Nada. Eu creio que nós não temos mais nenhuma pergunta, ninguém mais se manifestou. Alguém tem alguma questão? Bom, meninos, então, agradeço mais uma vez, né, a apresentação de vocês e convido a todos para voltarem na próxima quarta-feira. Tá bom? Tchau, tchau, bom fim de semana, beijinho para todos. Tchau, tchau.